Hoje e até amanhã, um abraço. Obrigado a todos. Termina aqui então o CBN Total para você. Bom final de tarde e até amanhã. Vem aí o Jornal da CBN, segunda edição com Roberto Nonato e muita informação a respeito das manifestações que acontecem em todo o país. Até amanhã. CBN Total. Apresentação: Fernando Andrade, Rede CBN. Top de 5 segundos. Cinco horas. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Quarta-feira, 15 de março de 2017. Pelo menos 23 estados e o Distrito Federal registram protestos e greves contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Em São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Norte, os professores da rede pública decretaram paralisação. Na capital paulista, a greve vai ocorrer nas escolas estaduais e municipais. Mais cedo, a Justiça suspendeu em todo o país a campanha publicitária do governo federal que defende a reforma da Previdência. A liminar foi concedida a pedido de sindicatos que alegam que a propaganda é enganosa. O magistrado afirmou que o governo buscou reforçar suas posições e enfraquecer argumentos diferentes com recursos públicos. Além de estabelecer um mínimo de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, a proposta prevê desvincular as pensões do salário mínimo. Os movimentos sociais alertaram que a reforma da Previdência ignora a histórica desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Já o presidente Michel Temer afirmou que a proposta vai evitar que o INSS entre em colapso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o rapper Snoop Dogg após o artista divulgar um clipe. Nas imagens, o cantor atira contra o palhaço vestido como Trump. Segundo o republicano, o rapper podia ser preso se tivesse disparado contra o ex-presidente Barack Obama. O advogado do presidente, Michael Cohen, também repudiou a atitude de Snoop Dogg contra Trump. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte alta de 2,36% com 66.227 pontos. O resultado ocorre após o Banco Central dos Estados Unidos subir as taxas de juros pela segunda vez em 3 meses. Já o dólar comercial caiu 1,79%, cotado a R$ 3,11. O euro vale R$ 3,332, com baixa de 0,74%. No horário de Brasília, 5 horas 10 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Boa tarde, 5:03. Jornal da CBN, segunda edição. Apresentação: Roberto Nonato. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 15 de março de 2017. A partir de agora você acompanha os principais destaques do Brasil e do mundo dentro do Jornal da CBN, segunda edição. Um dia de protestos e manifestações pelo país, boa parte deles contrária à reforma da Previdência. Nós iniciamos por Brasília com a participação aqui do Rodrigo Serpa, acompanhando a situação na capital federal. Olá, Rodrigo, boa tarde. Olá, Nonato, boa tarde. Pois é, no dia em que trabalhadores de todo o país saíram às ruas contra a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer admitiu pela primeira vez que o texto do governo pode sofrer alterações no Congresso. Mesmo assim, ele manteve o discurso de que uma reforma modesta não será o suficiente e pode levar a um colapso do INSS. Como exemplo, Nonato, ele citou Portugal, onde salários foram cortados e a idade mínima para a aposentadoria subiu para 66 anos. E apesar de hoje as principais capitais do país terem sido tomadas pelos protestos contra a reforma, Temer disse que a maioria dos brasileiros, que os brasileiros têm compreendido a necessidade de apoiar as medidas econômicas do governo. Fazemos uma reformulação da Previdência. Agora, é claro,
Poderá haver uma ou outra adaptação, o Congresso é que está cuidando disso, mas não podemos fazer uma coisa modestíssima agora, para daqui a 4, 5 anos temos que fazer como Portugal, Espanha, Grécia e outros países que tiveram que fazer um corte muito maior porque não preveniram o futuro. O governo que intensificou as articulações em torno da aprovação dessa reforma, que enfrenta a resistência aqui tanto do Congresso como na sociedade. Há um temor com relação à delação da Odebrecht, que pode ter o sigilo derrubado a qualquer momento. E como a cúpula do governo e também aliados aqui no Congresso estarão implicados, a preocupação é que as reformas fiquem travadas. Citado na lista de Janot, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez questão hoje de dizer que os trabalhos vão seguir normalmente. E que o Congresso continue aprovando, votando as reformas que o Brasil tanto precisa, que seja na área econômica, que seja na área política, para que o Brasil possa superar a crise. Bom, Nonato, essa discussão chegou também ao Judiciário. Hoje, a Justiça Federal, no Rio Grande do Sul, mandou suspender em todo o país os anúncios do governo sobre a reforma da Previdência. A ação foi movida por sindicatos que dizem se tratar de uma propaganda enganosa. No despacho, a juíza afirma que a campanha não faz referência a atos ou programas do governo e que usa dinheiro público para dar publicidade a uma reforma que é de interesse do partido político que ocupa o governo. A multa em caso de descumprimento é de R$100 mil por dia, porém ainda cabe recurso. Eu falei mais cedo aqui na Câmara com alguns deputados da base, eles demonstraram pouca preocupação, disseram que essa decisão será facilmente revertida, contam aí que essas campanhas sobre a reforma da Previdência voltem ao rádio, à televisão, à internet o quanto antes, Nonato. Muito obrigado, Rodrigo. E nós vamos a São Paulo agora com a repórter Evelyn Argenta acompanhando atos na capital paulista, já que temos protestos, aliás, em São Paulo, em vários pontos. A Evelyn traz detalhes aqui para o ouvinte CBN. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Nonato. Boa tarde também para os ouvintes da CBN. Nesse momento, Nonato, eu falo da Avenida Paulista, na região central de São Paulo, que foi escolhida pela organização do ato aqui na capital paulista como sendo o ponto de encontro de diversas outras mobilizações, assembleias de categorias que aconteceram hoje na cidade de São Paulo. Por isso, já há uma concentração muito grande de pessoas na Avenida Paulista, são milhares de pessoas que protestam contra a reforma da Previdência e também contra a reforma trabalhista. Tanto que, nesse momento, Nonato, a Paulista, ela está totalmente bloqueada em seus 2 sentidos. A Paulista, que é uma ligação importante aqui da cidade, totalmente bloqueada. A organização do ato fala em 90 mil pessoas na avenida, mas a Polícia Militar não divulga nenhuma estimativa. Eu cheguei a andar pela Paulista, eu posso dizer, Nonato, nesse momento são pelo menos 4 quarteirões onde há aglomeração de pessoas, maior concentração em 2 deles, em frente ao Museu de Arte de São Paulo. A movimentação aqui começou às 3 horas da tarde, mas o ato mesmo começou agora há pouco, perto das 5 horas da tarde, com a fala de dirigentes sindicais, dirigentes de movimentos sociais também, entidades de classe. Uma das centrais sindicais que encabeça esse ato é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. O presidente nacional da entidade, Wagner Freitas de Moraes, disse, Nonato, que se as mudanças dos textos da reforma da Previdência e do Trabalho não forem retiradas, ele não descarta a convocação de uma greve geral. A greve geral não é uma coisa que você gosta, né? Acho legal fazer a greve geral, eu conheci com vontade de fazer a greve geral. Não é assim. A greve geral é um processo de construção, mas eu não tenho dúvida que nós temos condição de fazer uma greve geral no Brasil para evitar a reforma da Previdência e a retirada dos direitos. E hoje ficou claríssimo isso, né? Com o setor de transporte e outros setores altamente organizados. Ele fala do setor de transportes, Nonato, porque hoje pela manhã, início da tarde também, houve uma grande paralisação do transporte público em São Paulo, paralisação de ônibus, metrô, trem, o que prejudicou muito quem precisava chegar ao trabalho ou algum compromisso nas primeiras horas da manhã. O ato aqui na Avenida Paulista, ele deve seguir até o início da noite. A expectativa por parte das centrais sindicais da presença do ex-presidente Lula, mas isso não é confirmado de maneira oficial pela assessoria do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Por enquanto, só a movimentação de pessoas contrárias à reforma, a maioria delas ligadas às centrais sindicais e também a movimentos sociais, Donato. Um clima de tranquilidade, né, Evelyn? Tá de tranquilidade.
tranquilidade sim, viu, Nonato? Eu andei pelas ruas transversais da Avenida Paulista, pude perceber a presença de policiais militares bastante afastados do ato. O clima segue com bastante tranquilidade, inclusive nesse momento até a apresentação de um show, uma banda que faz um ato cultural no meio desse ato político hoje aqui na Avenida Paulista, Nonato. Muito obrigado. A participação agora do Léo Mendes em Minas, acompanhando esses movimentos por lá também. Boa tarde para você, Léo. Oi, Nonato, boa tarde para você também. A manifestação contra a reforma da Previdência aqui em Belo Horizonte terminou por volta das 2 horas da tarde com uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os deputados, a maioria do PT e os sindicalistas, receberam o ex-ministro da Previdência do governo Dilma, Carlos Eduardo Gabas. Ele destacou que a reforma proposta pelo governo Michel Temer penaliza a população e não resolve o problema do déficit, no que Gabas chamou de retirada de direitos. Para ele, o caminho inicial deve ser o de cobrar contribuintes que estão em débito com a Previdência. A manifestação durou cerca de 5 horas e reuniu aproximadamente 100 mil pessoas, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa. Ao menos 30 sindicatos trabalhistas em Minas participaram do movimento. Alguns serviços essenciais à população ficaram comprometidos. O metrô da capital fechou completamente, mesmo depois de a Justiça conceder liminar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, exigindo o funcionamento mínimo de 30%. Mas os ônibus não pararam, o que ajudou aí na circulação da população. Escolas, alguns postos de saúde também fecharam. E o sistema prisional teve paralisação. Em 14 unidades prisionais do Estado, agentes penitenciários não permitiram atendimento aos advogados e oficiais de justiça. Banhos de sol, visitas, nem atendimento médico aconteceram, exceto em casos de determinação judicial e emergência. Dezenas de ruas foram bloqueadas, Nonato, pelos manifestantes que percorreram aí toda a região central de Belo Horizonte, mas veja só, não houve nenhum registro de tumulto. Nonato? Muito obrigado. A participação do Léo Mendes, acompanhando a movimentação, portanto, em Minas também. O Jornal da CBN, segunda edição, pode ser acompanhado pela internet, basta você acessar cbn.com.br. Críticas e sugestões no e-mail roberto.nonato@cbn.com.br. Pode seguir no Twitter também, tanto o @Jornal da CBN 2 quanto o Roberto Nonato 5. Débora Freitas, boa tarde para você. Boa tarde, Nonato. Boa tarde também ao ouvinte do Jornal da CBN, segunda edição. O primeiro intervalo para notícias da sua cidade tem a prestação de serviço na CBN. Já voltamos. Jornal da CBN, segunda edição. Helicóptero CBN. O heliporto sobrevoa São Paulo, acompanhando lá do alto as informações da região da Paulista. Boa tarde para você, Wayne. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, você ouvinte do Jornal da CBN, segunda edição. Tempo encoberto aqui na região da Paulista e muitos manifestantes tomando a via agora nos dois sentidos, como a nossa reportagem solo já tinha dito anteriormente. Toda a Avenida Paulista é bloqueada para veículos, não há nenhum trecho que o motorista consiga trafegar do início ao fim. Lembrando que os manifestantes estão concentrados no trecho entre a Alameda Campinas e a Ministro Rocha Azevedo, por ali muitos manifestantes, mas também há grupos de manifestantes em outros trechos, mas o grosso dos manifestantes está aqui bem próximo do MASP, que é o trecho que eu relatei. Também muitos manifestantes subindo a Rua da Consolação, da Praça Roosevelt até a chegada ao cemitério da Consolação, muitos manifestantes agora subindo na direção do bairro, portanto, subindo aqui para a Paulista, para esse ato aqui que está acontecendo aqui bem próximo do MASP. Então, quem está na Rua da Consolação não consegue seguir no caminho, por lá bloqueio total na direção do bairro e também aqui na Paulista bloqueio total nos dois sentidos. As alternativas para o motorista agora são a Alameda Santos e a São Carlos do Pinhal, as duas completamente travadas em razão do número alto de veículos passando por aqui, tentando escapar do trânsito, mas por aqui então o trânsito bem difícil, muitos manifestantes tomando a Paulista na altura do MASP. Chegou a família Moto G5, novo smartphone com acabamento metálico, sensor de impressão digital, multifunção e 32 GB de memória. Vá a uma loja Fast Shop e confira a novidade. E nós temos informações agora com o Guilherme Bausa, acompanhando a movimentação dos professores em São Paulo. Bausa, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde também aos ouvintes. Os professores, nesse momento, estão na Rua da Consolação,
subindo a Rua da Consolação em direção à Paulista. É muita gente aqui, Nonato. A manifestação começa antes mesmo da Praça Roosevelt, pertinho da Praça da República, e vai até a altura do cemitério. Segundo os organizadores, os sindicatos dos professores da rede estadual e da rede municipal, são pelo menos 60 mil manifestantes. As duas categorias, os professores da rede estadual e da rede municipal, realizaram assembleias na região central de São Paulo e as duas categorias aprovaram greve contra a reforma da Previdência de Michel Temer. Os professores da rede municipal vão entrar em greve a partir de hoje, até pelo menos o dia 21, quando acontece outra assembleia que vai decidir pela continuidade ou não da greve, e os da rede estadual decidiram paralisar entre os dias 28 e 31 de março. Nesse momento, a manifestação segue sentido a Avenida Paulista, onde esse grupo de professores vai se encontrar com os integrantes de movimentos sociais e sindicatos que já se manifestam na Paulista. Nonato? 5h15. Gastando muito em telefonia na sua empresa? Quer economizar até 20%? Traga suas linhas para a Nextel. Uma economia que a melhor operadora de telefonia móvel com a velocidade 4G que você precisa pode oferecer. Faça as contas e mude agora mesmo. Acesse nextel.com.br/sua empresa para agendar uma visita com um de nossos consultores ou ligue 1050. Nextel, está nas suas mãos. Ouvintes aqui pelo WhatsApp da CBN, o 999181296, perguntando se as faixas de ônibus ainda estão liberadas. Não estão mais liberadas as faixas de ônibus, agora no período da tarde, somente os corredores, que são aqueles do lado esquerdo, liberados apenas para táxis, com ou sem passageiros, e ônibus fretados. O rodízio municipal de veículos também continua suspenso, foi suspenso pela manhã e também suspenso agora no final do dia. Mas só lembrando que as restrições de circulação para os caminhões seguem valendo normalmente. O estacionamento em vagas de Zona Azul também estão liberados nesta quarta-feira. 27 graus no centro de São Paulo. 5h16. Jornal da CBN, segunda edição. 5h16 e nós temos a participação do Felipe Igreja acompanhando aqui informações a respeito da lista de Janot e suas repercussões também. Olá, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Em meio ao impacto da lista de Janot, que chegou ontem ao Supremo Tribunal Federal, os políticos atingidos pelos pedidos de investigação apostam no tempo para se livrar de punições. Como o Supremo não tem a mesma estrutura de outros tribunais e varas criminais, demora muito mais tempo para que esses casos sejam julgados. São mais de 2 anos desde que aquela primeira lista de Rodrigo Janot chegou à corte. Dos mais de 200 citados, 40 são investigados e apenas 5 parlamentares viraram réus. Os petistas Vander Lobé e Gleisi Hoffmann, os PMDBistas Valdir Raupp e Aníbal Gomes e o deputado do Partido Progressista Nelson Meurer. Eduardo Cunha virou réu, mas como foi cassado, o caso dele passou para instâncias inferiores, não houve até agora condenações. Enquanto isso, só como título de comparação, o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, já condenou quase 90 pessoas. Para tentar dar conta do trabalho, a segunda turma do STF, que é a turma responsável pelos casos da Lava Jato na Corte, vai começar a realizar sessões extraordinárias, como explicou o ministro Gilmar Mendes, presidente do colegiado, que também rebateu a tese de demora por parte do Supremo. Aprovou, com apoio de todos os ministros, sucessivas sessões extraordinárias, uma vez que o tema exige toda a diligência, né, e nós temos que emprestar a celeridade devida a essa questão. A responsabilidade deste tribunal aumenta na medida da gravidade dos fatos. A responsabilidade também aumenta ainda mais, porque diante do assombro público, diante da espetacularização do caso, nós não podemos fugir aos ditames da legalidade. O esforço da segunda turma do Supremo, no entanto, não terá um impacto agora. Pode sim adiantar o trabalho já realizado ainda referente à primeira lista de Rodrigo Janot. Em relação à segunda lista, isso não vai ter impacto agora, porque boa parte do trabalho ainda depende neste momento
da Procuradoria-Geral da República e do relator, o ministro Luiz Edson Fachin. Os 83 pedidos de investigação com base na delação do Odebrecht trazem nomes de ao menos 5 ministros de Michel Temer e também a cúpula do Congresso Nacional. Esse material ainda será analisado por Edson Fachin. Se ele concluir que há indício para levar adiante a apuração, autoriza a abertura dos inquéritos e aí a equipe de Rodrigo Janot vai então reunir as provas para depois apresentar as denúncias. Se a denúncia for acolhida, aí sim o processo será aberto, as partes serão ouvidas para então ocorrer o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. É aquilo, né, Nonato? Tudo leva tempo e daí vem boa parte da esperança dos políticos agora, Nonato. É verdade. Obrigado, Felipe Igreja. São 5h20. A gente permanece na capital federal. A Basília Rodrigues tem aqui outras informações. Oi, Basília, boa tarde. Oi, Nonato, boa tarde. O ministro da Casa Civil passou a ser formalmente investigado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, mas não por causa da Lava Jato, e sim sob acusação de crime ambiental. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou abrir investigação contra Padilha. A suspeita é de ter destruído ou danificado floresta considerada de preservação permanente. O caso teve início a partir de uma investigação da Polícia Federal do Rio Grande do Sul sobre a construção de um canal de drenagem no balneário Dunas Altas, em Palmares do Sul, numa área de preservação permanente. A empresa Girassol Reflorestamento era responsável pela obra e Eliseu Padilha estaria entre os sócios. A pena prevista é de prisão de 1 a 3 anos e também pagamento de multa. O ministro do STF atendeu a um pedido de abertura de inquérito apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no fim do mês passado. A grande expectativa é mesmo sobre a resposta do Supremo quanto aos pedidos apresentados pela PGR ontem, no caso da Lava Jato, que envolve aí o recebimento de propina das empreiteiras no esquema. Informações extraoficiais dão conta de que Padilha é um dos 5 ministros que estão na lista, mas o ministro segue no cargo. Hoje, com essa novidade do STF de abrir inquérito contra ele passa para a classificação de formalmente investigado pela Justiça. Pela regra do Planalto, ele só seria demitido se virasse réu. Aí é um processo muito mais longo, mais do que um inquérito, o ministro teria que estar respondendo a uma ação penal. Bom, demitido pelo Planalto, ele não deve ser, a menos que peça a própria demissão. Nonato. Mas de qualquer modo fica numa situação ruim, né? Ele que já tem sido citado volta e meia aí na questão da Lava Jato, e aí traz essa investigação por crime ambiental agora. De qualquer modo, não melhora em nada a situação dele, né, Basília? Pois é, ruim e constrangedora, né? Mas são passos aí já pensados pelo Palácio do Planalto, até mesmo quando anunciou essa regra, a regra interna de que ministro só é demitido se virar réu. Isso. O governo já sabia dessa investigação, até mesmo veio à tona aí os detalhes dela quando a PGR fez o pedido de abertura de inquérito no mês passado. Sabia também da lista do Janot, das delações da Odebrecht, sabia que o ministro estaria nessa lista com pedidos de abertura de inquérito. O que não quer saber é de demitir o ministro agora. Então fica essa regra, só vale se virar réu. Obrigado, Basília Rodrigues, com informações para o ouvinte da CBN na capital federal. Olha, na Champions League, Atlético de Madrid vai empatando com o Bayer Leverkusen 0-0 e o Mônaco está fazendo 2-0 no Manchester City, resultado que garante a vaga do Mônaco para a próxima fase da Champions League. Daqui a pouco a gente volta com outros destaques importantes na CBN. 5h23. Jornal da CBN, segunda edição. Agora o Volvo XC60 tem o melhor valor de revenda da categoria. Revisão com preço fixo e recompra garantida. Tudo isso de série no Volvo XC60. Visite a concessionária mais próxima e faça um test drive. No trânsito somos todos pedestres. Helicóptero CBN. O heliporto sobrevoando a Radial Leste, o que você observa daí do alto, hein? Observo aqui o trânsito muito complicado para o motorista que segue na direção do bairro. Temos os suspensores, então mais carros andando nas ruas. Por aqui, Radial Leste completamente travada desde a ligação leste-oeste, lá no início da Radial, até chegar pelo menos a metrô Guilherme Esperança, que é o trecho que nós sobrevoamos agora. O
motorista vai encontrar um bloco só de lentidão, tudo congestionado na direção do bairro. Na direção do centro não vi muitos problemas para o motorista, o tráfego um pouco mais intenso em alguns pontos, mas tem um ponto a ser evitado. Passamos também há pouco pela Salim Faramalu e observei um trânsito muito difícil para quem segue na direção da marginal do Tietê, por ali problemas do viaduto Pires do Rio até a chegada à Avenida Celso Garcia, o motorista encontra problemas do trajeto para a marginal. Vem aí o Monumento São Paulo, o maior lançamento do Morumbi, completo como você sempre desejou. Apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios. Lazer inédito. Acesse ivem.com.br. Denise Ribeiro tem aqui outras informações para o ouvinte CBN, informações da nossa cidade. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Nonato. Saindo da Zona Sul, na região da Vila Mariana, trânsito lento em Rua do Zóia, Rua José Maria Lisboa e também na Avenida Brigadeiro. Já na Avenida 9 de Julho, o fluxo também bastante carregado nos dois sentidos. Agora, Nonato, no túnel 9 de Julho, sentido centro, trânsito praticamente parado. Ali também nas vias que cortam a Avenida Paulista, praticamente parado. Aquelas vias estão completamente paradas. Perdemos o contato com a Denise, mas o fato é que na região da Paulista você deve evitar em virtude dos atos que estão ocorrendo ali naquela região. Então, como bem descreveu aí a Denise, a chegada ali no entorno, muito ruim para o motorista neste momento. Aliás, eu recebi um e-mail aqui de um ouvinte, professor Edilson, e ele falando a respeito do protesto dos professores. Ele disse que é professor da rede estadual em São Paulo, mora em Guarulhos, e as escolas fecharam lá, segundo ele, mais de 80%. Estamos há 3 anos sem R$1 de reajuste salarial, diz aqui o professor, dizendo que recebe de R$160 a R$180 de vale alimentação. São apenas algumas das queixas. Ele diz: nossa luta vai muito além da reforma da Previdência, é o que diz aqui o professor Edilson, lá de Guarulhos. 5h26, Débora. E pelo mapeamento Waze, Nonato, na região da Avenida Paulista, todas as ruas do entorno estão muito congestionadas. São Carlos do Pinhal, Alameda Santos, Alameda Jaú. O motorista encontra dificuldades por toda a região da Paulista, então, se for possível evitar circular de carro, é um bom negócio. A Larissa Calderari tem informações aqui do metrô, né, Larissa? Boa tarde para você, Larissa. Boa tarde, Nonato. Boa tarde aos ouvintes. Isso mesmo. Agora, o resumo da operação no metrô é a seguinte: na linha 1 azul está aberta neste momento da estação Luz até Saúde. São 11 estações que permanecem fechadas. Na linha 2 verde, aberta neste momento, estão as estações Alto de Ipiranga até a Vila Madalena. 3 estações permanecem fechadas. Na linha 3 vermelha, da estação Marechal Deodoro até Bresser Moca, são as estações que funcionam. 10 estações ainda estão fechadas na linha 3 vermelha. Na linha 4 amarela e 5 lilás, todas as estações operando normalmente, as linhas operando normalmente. E no total, então, são 24 estações do metrô que permanecem fechadas na tarde desta quarta-feira, Nonato. Obrigado. 5h27. Boa notícia, CBN. Cientistas do Instituto de Tecnologia do Massachusetts e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram como regenerar as células da audição, que são as chamadas células ciliadas. Os pesquisadores usaram células-tronco de ratos e humanos recém-nascidos e também células de primatas e humanos adultos. As células-tronco do ouvido têm uma proteína chamada LGR5, que também existe em células-tronco intestinais dos adultos. A cada 8 dias elas se regeneram elas regeneram melhor todo o revestimento dos intestinos. Os cientistas decidiram explorar essa capacidade de regeneração e criaram células da audição com o auxílio de substâncias químicas que podem reparar os problemas de audição. Novos testes em seres humanos estão previstos para daqui a 18 meses. A informação foi divulgada pela revista Cell Reports. Muito bem, Débora. É impressionante como vem boa notícia do cenário da saúde, né? Exatamente. O trabalho dos cientistas sempre pesquisando e buscando alternativas para o ser humano. Boa notícia de hoje, portanto, aqui na CBN. E nós vamos já para o repórter CBN, são 5h29.
CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Quarta-feira, 16 de março de 2017. O presidente Michel Temer admitiu pela primeira vez que pode alterar alguns pontos da reforma da Previdência que tramita no Congresso. Ele, no entanto, alertou que o texto é essencial para que o INSS não entre em colapso. A declaração de Temer foi feita para uma plateia de empresários e servidores no dia em que os sindicatos realizam protestos e greves contra as reformas da Previdência e Trabalhista em pelo menos 23 capitais e no Distrito Federal. Além de estabelecer um mínimo de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, a proposta prevê desvincular as pensões do salário mínimo. Os movimentos sociais alertaram que a reforma da Previdência ignora a histórica desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito para investigar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, por crime ambiental. O pedido foi feito em fevereiro pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O processo investiga se o ministro é sócio de uma empresa suspeita de ter construído um canal de drenagem no balneário Dunas Altas, na cidade gaúcha de Palmares do Sul. Segundo Janot, a intervenção destruiu parte de uma floresta considerada de preservação permanente. Padilha também é um dos citados na delação premiada da Odebrecht na Lava Jato. O Banco Central dos Estados Unidos subiu as taxas de juros pela primeira vez desde que o presidente Donald Trump assumiu o poder. É também a segunda alta em 3 meses. O índice passou de 0,25 ponto percentual para um intervalo de 0,75% e 1%. O comunicado do Federal Reserve apontou que haverá mais aumentos de juros no futuro. Com a decisão do Banco Central americano, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em forte alta de 2,37%, com 66.234 pontos. É o melhor resultado em 2 meses. Já o dólar comercial caiu 1,83%, cotado a R$ 3,11. No horário de Brasília, 5 horas 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Nós voltaremos em 30 segundos. Jornal da CBN, segunda edição. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. 5h32. Jornal da CBN, segunda edição. A Carolina Martins traz informações para o ouvinte da CBN em Brasília nesse momento. Carolina, boa tarde para você. Oi, Nonato, boa tarde. A ideia já era defendida faz tempo, mas depois que a lista do Janot chegou ao STF, os parlamentares estão correndo contra o tempo. É preciso aprovar no Congresso um projeto para garantir a anistia ao Caixa 2. Não há mais cerimônias para discutir o assunto. Como todos os grandes partidos estão envolvidos na Lava Jato, existe maioria formada e consolidada para passar qualquer texto que alivie os citados. O dilema agora é como votar uma proposta como essa sem ficar feio demais. Há quem defenda que é preciso jogar a bomba no Senado, argumentando que a Câmara já teve sua cota de desgaste no ano passado, quando tentou votar na surdina aquela emenda, sem pai nem mãe, que garantia o perdão do Caixa 2. Mas lá no Senado a ideia não agrada. Edson Lobão, do PMDB, citado na lista de Janot, não quer essa batata quente agora não. Essa pessoa está na Câmara e a cada momento com a sua agonia. Não chegou a agonia no Senado aí. Outra possibilidade é aproveitar que o projeto das 10 medidas contra a corrupção está de novo na Câmara e colocar a criminalização do Caixa 2 no meio do bolo, o que, em tese, garantiria o salvo-conduto para os parlamentares adeptos da prática antes da aprovação da lei.
O caminho mais fácil, no entanto, parece ser colocar a anistia ao Caixa 2 na reforma política. E para garantir isso, pode haver consenso até num ponto que dividia e muito a Câmara: a lista fechada para a escolha de deputados. Esse modelo é defendido pelo relator da reforma, o petista Vicente Cândido, e outros partidos podem apoiá-la se ele incluir a anistia no texto. O deputado Chico Alencar do PSOL alerta para o risco dessa discussão no momento em que os deputados querem se proteger. O que se vê aqui é conversa, bastidor, cochicho, pré-iniciativa de autoproteção. Em vez de uma reforma política profunda, discutida com a sociedade, leis tópicas específicas para salvar quem era ser incriminado pela Lava Jato, anistiar a Caixa 2, blindar definitivamente o Caixa 1, para que se entenda que qualquer recurso declarado tem inclusive a sua origem inquestionável. A gente já começou a perceber hoje, Nonato, os políticos, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também está na mira do Ministério Público, já começaram a defender abertamente o sistema de lista fechada. A Comissão da Reforma Política deve votar o relatório em abril. Então a gente tem que ficar de olho para aquilo que a gente chama de jabuti, aqueles temas que são estranhos ao projeto e podem ser incluídos na Comissão da Reforma Política, nesse relatório do Vicente Cândido, que deve ser apresentado em meados do mês que vem. Obrigado, Carolina Martins. E é isso, bateu o desespero, né? O chamado salve-se quem puder, nesse momento lá em Brasília. E aí, como bem descreveu a Carolina, cabe a gente ficar de olho, cabe a sociedade prestar atenção e saber como anda atuando o seu parlamentar na capital federal, seja ele senador, seja ele deputado. São 5h36, nós temos a Natália Furtado, no Rio de Janeiro, acompanhando também manifestações e protestos nesta quarta-feira. Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, Donato, servidores, entidades sindicais, grupos partidários, estudantes e também movimentos nacionais protestam aqui na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, contra a reforma da Previdência e também contra o presidente Michel Temer. Milhares de pessoas estão, neste momento, caminhando pela Presidente Vargas, uma das principais vias aqui do centro da cidade. Eles carregam bandeiras, faixas e estão também com 3 carros de som. Eles fecham totalmente, neste momento, a Presidente Vargas nos 2 sentidos. O principal grito por aqui, Nonato, é de fora Temer. Eles se queixam também da privatização da Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, além também da reforma da Previdência. Muitos servidores participam aqui do ato, famílias, pessoas trouxeram bateria para cá também, fazem muito barulho e eles vão caminhar até a Central do Brasil. Esse é o objetivo, já começaram a caminhada, eles estavam concentrados desde 4 horas da tarde aqui em frente à Candelária. Nesse momento, eles ocupam totalmente a Presidente Vargas nos 2 sentidos, caminhando então em direção à Central do Brasil, e a Polícia Militar acompanha esse ato, Donato. Obrigado, Natália. São 5h38 agora. Gestão Descomplicada, com Carlos Júnior. Oferecimento das empresas aéreas brasileiras. O Brasil quer voar. E Serasa Experian. Saia do Será. Vem pra Serasa. O Carlos Júlio está conosco para mais um Gestão Descomplicada na CBN. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde, Roberto Nonato. Boa tarde, ouvinte. Bom, Júlio, você queria falar do Max Geringer hoje? Vamos invadir a Vamos invadir o espaço do Max Geringer? Vamos invadir. O Max fala de carreira com uma propriedade incrível. Mas não sei se você sabe, Nonato, eu não sei se o ouvinte sabe, mas o Max tem uma newsletter que eu não sei se é mensal ou semanal que eu recebo, né? E interessante porque ele traz os textos, a sabedoria do Max naqueles textos brilhantes dele. E essa semana ele soltou um sobre resiliência, que é um termo que a gente sabe, é mais um daqueles termos que a administração foi buscar na física porque não encontrou o termo na administração para resiliência. Mas com aquele bom humor que é característica do Max, ele conta uma historinha, né? Que um tal de Adriano, e o Adriano? Entrevistou o Adriano, como o nosso aqui, o nosso operador aqui, o Adriano. Que o Adriano foi para uma entrevista de emprego, e aí, com aquela soberba do entrevistador que fica arrumando as suas abotoaduras e tal,
que o entrevistador vira para o entrevistado e fala assim: você é uma pessoa resiliente? E o cara começa a pensar: o que é essa resiliência? O que será que é? E fica todo atrapalhado com a questão da resiliência, né? E a gente sabe que esse é um termo. Nos Estados Unidos, ele se utiliza há muito tempo e é meio comum. No Brasil é um termo um pouquinho mais novo. Mas a resiliência, na verdade, a definição da física é que a resiliência é uma propriedade que os materiais têm de, quando submetido a um esforço, voltar ao seu estado original. Anterior, né? E sempre se dá o mesmo exemplo. Em qualquer leitura que você for pegar, o exemplo que se dá é a vara do saltador. Isso. Vara, né? Ela enverga, mas não quer. Ela enverga, não quer. E quanto mais ela envergar, maior vai ser o empurrão, né? Que vai dar no saltador para ele saltar mais alto. E quando ela cai no chão, ela está novamente retinha, voltou ao seu estado original. Mas por que eu quis falar de resiliência? Porque eu gostei da ligação que o Max fez. Quer dizer, que a resiliência é a sua capacidade de reação e adaptação. Isso é resiliente. Quanto você é resiliente para enfrentar determinadas situações ou problemas que te estressam, mas não te desmontam. Porque nós vamos ter isso no mundo, na vida em geral. No dia a dia. E no trabalho em especial, muitos momentos que nós vamos ter que lidar com pessoas que talvez não nos agradem, não é? Às vezes pessoas demasiadamente informais ou demasiadamente formais, não é? Nós almoçamos juntos, nós tomamos café, nós nos reunimos. O trabalho colaborativo é uma necessidade de competição insubstituível nas organizações, ou você tem a colaboração entre departamentos e entre pessoas, ou a tal da sinergia, olha outro termo aí, da física. Não vai acontecer, não é? E para isso você precisa o quê? De adaptação. Como você vai ter muitos problemas, às vezes não entrega o resultado, às vezes você tem um problema na logística ou na produção, uma grande conta que você perde, e aí você vai ter que buscar outra grande conta, ou contas menores que somadas dê a grande conta que você perdeu. Isso é a tua capacidade de reação. Então, reação e adaptação. Quão adaptável você é à cultura da organização, aos desafios que a organização te coloca, e quão reativo você é para o inesperado. Nós falamos ainda, acho que essa semana, sobre a questão lá do Rudolph Giuliani, né? Isso. Que quando você está preparado para o esperado, você acaba ficando preparado para o inesperado. Essa é a questão também da reação, porque se todos nós conseguíssemos fazer mudanças proativas, ou seja, identificar o problema antes que ele aconteça, e com isso nós proativamente resolvemos a situação, seria maravilhoso. Mas nem sempre isso acontece. Né? Vai aparecer um concorrente que você não esperava, ou vai aparecer uma situação que você também não esperava. E aí a tua capacidade de reação e adaptação é fundamental. E segundo o nosso querido Max, isso é o grande resumo da resiliência. Você é resiliente? Você é aquela pessoa que se adapta com facilidade e reage a oportunidades ou ameaças com bastante agilidade? É isso. Pense nisso. Obrigado, Júlio. Até amanhã, hein? Até amanhã. Agora 5h43, daqui a pouco lá do B da Bola, antes a participação da Alana Ambrosio com informações em São Paulo. Oi, Alana, boa tarde. Oi, Nonato, boa tarde para você e para os ouvintes. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais mataram um suspeito de roubo e balearam outros 3 durante uma perseguição na região central de São Paulo. Os agentes seguiam os ladrões que integravam uma quadrilha de roubo a relógio de luxo e tinham um alvo definido nessa tarde. O passageiro de um táxi que estava no corredor norte-sul, importante via aqui da cidade. O grupo seguiu acompanhando a vítima por cerca de 3 quilômetros. Na hora em que o bandido na moto anunciou o assalto, os policiais reagiram e atiraram contra ele, que morreu na hora. Disparos foram efetuados também contra o carro onde estava o restante do grupo. Os 3 suspeitos feridos foram levados a hospitais da região e a perícia segue aqui na altura da Praça Franklin Roosevelt, onde terminou essa perseguição policial, interditando parte da via, Nonato. Obrigado, Alana. São 5h44. O lado B da bola. Boa tarde,
tarde, Mário Marra. Muito boa tarde, Roberto Nonato. Terminou o primeiro tempo, Nonato. É só o primeiro tempo, Mário Marra. Terminou o primeiro tempo em Madrid. O Atlético de Madrid vem no 0-0 com o Bayer Leverkusen. Primeiro jogo na Alemanha. O Atlético de Madrid fez 4-2. Está tranquilo, pelo menos por enquanto. Sim. Mas está bem tranquilo. Faltam 45 minutos ainda. E o Leverkusen teria que fazer 3-0 em 45 minutos. Terminou o primeiro tempo também em Mônaco, Nonato. Aí é um problema. Aí é o problema para os torcedores do City. Mônaco 2-0. Já fez o placar que precisava fazer. No primeiro jogo perdeu por 5-3. Mas o fato de ter conseguido marcar 3 gols na casa do adversário permite que esse 2-0 momentâneo ele dê a classificação ao Mônaco. E aí fica uma curiosidade. Assistindo esse resultado, apenas o Leicester dos ingleses avançam para a próxima fase da Liga dos Campeões, Ronaldo. Faltam 45 minutos ainda, mas é preocupante a atuação do City, né? É porque não jogou nada, né, Mário? Absolutamente não nada. Não entrou em campo, né? Nenhuma finalização, isso, né? Isso. Foram 7 finalizações do Mônaco e nenhuma finalização do City. Claro, o Guardiola deve fazer alguma mudança, tudo, mas do outro lado tem um time que tem sido bastante competente também no setor ofensivo. Faz muito gol, né? Faz muito gol. Na temporada fez 84 gols na Liga Francesa e com os gols de hoje fez 14 gols na Liga dos Campeões, um total de 98 gols na temporada, média de 2,6. O City fez 53 gols na Premier League, mais 17 na Liga dos Campeões, 70 no total, uma média mais baixa, mas uma média também boa, de 2 gols por jogo. Se fizer, pode tirar o Mônaco, mas do jeito que está jogando, não merece fazer, vai ter que mudar muito. Vai mudar. Mário, hoje tem participação de brasileiros na Libertadores também, né? Temos São Lourenço e Atlético Paranaense, Universidade Católica e Flamengo, e Palmeiras e Jorge Wilstermann, jogos que serão acompanhados na programação da CBN, né, Mário? E ontem já teve o Botafogo na estreia com os Estudiantes, 2-1. Muito obrigado, Mário, até a próxima. Com prazer, Renato. Obrigado. Intervalo, já voltamos com mais destaques na programação da CBN. 5h46. Garanta sua energia com a Ingetron no Break Senoidais para hospitais, data centers e supermercados. Acesse ingetron.com.br. Atenção Guarulhos! Vem aí o evento Só a Elbor tem, a maior oportunidade imobiliária do ano. Vantagens incríveis para você comprar seu apartamento de 59 a 197 metros quadrados privativos nos melhores endereços da cidade. Preços imperdíveis e financiamento exclusivo com as melhores taxas do mercado. Você pode utilizar seu FGTS e ainda ganha 6 meses de condomínio grátis. Só a Elbor tem, somente nos dias 18 e 19 de março. Avenida Paulo Facini, esquina com a Avenida Tiradentes. 5h47, repórter Júlia Reis tem informações para o ouvinte CBN, pois não, Júlia? Nonato, a gente está percorrendo algumas estações de metrô, também de trem, para saber como está a situação aí nessa volta ao trabalho. A gente está aqui, neste momento, na Estação da Luz, no centro da cidade, que faz a ligação de várias linhas do metrô e da CPTM, mas a situação por aqui é tranquila, viu, Nonato? A gente não vê uma superlotação, os trens estão circulando sem tantas pessoas assim dentro dos vagões. A principal queixa por aqui é a falta de informações, porque muita gente ainda não sabe o que está funcionando direito. A gente aproveita para informar então. O metrô está com funcionamento parcial. A linha azul ela está aberta desde a Luz, desde aqui, até a Estação Saúde. A linha verde do metrô, ela está funcionando desde o Alto do Ipiranga até a Vila Madalena. A linha 3 vermelha de Marechal Deodoro até Bressa Moca. A linha 4 amarela, que também passa aqui pela Luz, está completamente aberta. E a Lilás também agora, neste momento, completamente aberta. Mais cedo a gente também passou pela linha vermelha na estação Marechal Deodoro, onde muitas pessoas estão tendo que descer porque não está indo até Palmeiras Barra Funda, que faz integração com outros transportes, inclusive ônibus. Uma dessas pessoas que estavam lá no local era a Cláudia Haddad. Ela conta que de manhã teve muita dificuldade para pegar ônibus, agora decidiu pegar no metrô e a situação estava mais tranquila, mas que apesar do caos no transporte, ela entende a causa das manifestações. Com relação aos ônibus, realmente estava com superlotação, no meu caso, né?
e demorando. Realmente estava meio complicado. Agora para voltar eu peguei uma parte parcial do metrô que estava funcionando, estava tranquila, porque eu acho que as pessoas estavam procurando outras alternativas. O transtorno é o transporte, né? Mas com relação a esse protesto, eu concordo, eu acho que a causa é válida. O Cleiton Luiz também utilizou a linha vermelha tanto para ir ao trabalho de manhã e agora para retornar do trabalho à tarde e disse que não encontrou problema e que as estações não estavam muito cheias. Como foi? Bom, peguei de manhã para ir pro trabalho, como de costume, às 10 horas, cheguei normal. Agora na hora de vir embora, saí às 15h30, para poder retornar para casa e também tá normal. Tanto para embarque como desembarque. Não estava muito cheio, acima da média, nada? Não. Tá complicado na rua, mas dentro do metrô das estações está tranquilo, sossegado. Agora, 24 estações ainda continuam fechadas, lembrando que apenas a linha 4, amarela, e a linha 5, lilás, estão totalmente abertas, as outras estão com funcionamento parcial. E o SP-Trans ampliou o PAESE, o serviço de atendimento, nessa tarde para reforçar o atendimento a esses passageiros. A linha 1, a do metrô, o sistema está funcionando nos seguintes trechos: na estação Tucuruvi até a Praça do Correio e da estação Jabaquara até a Praça da Sé. E da linha 3 vermelha, o sistema PAESE está funcionando da Barra Funda até a estação República. Nonato. Obrigado, Júlia. A gente conversa agora com o Milton Joia, diretor de operações do metrô. Senhor Milton, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da CBN. Tem uma perspectiva de quando a gente tem a normalização total das linhas do metrô, não? Roberto, eu queria fazer só um adendo. Vamos lá. É o seguinte, a linha 3 vermelha do metrô está operando no momento da estação Marechal Deodoro até a estação Tatuapé. Nós abrimos há 20 minutos atrás as estações de Belém e Tatuapé. Então, hoje, a linha 3, agora, nesse momento, está operando de Tatuapé até Marechal Deodoro. Até a Marechal. Perfeito. Até a Marechal. As demais informações que foram passadas agora são corretas, tá bom? Tá, e a gente tem uma previsão de normalização total das linhas ou não? Bom, Roberto, é o seguinte, eu dependo do quadro de empregados do metrô entrar nas estações, tá? Eles estão entrando de uma maneira lenta. Eles estão voltando ao trabalho de uma maneira lenta, mas estão voltando. Então, na medida em que volta uma parte do quadro operativo, eu abro mais estações e eu injeto mais trens para circulação. No momento, eu não tenho previsão de normalização completa, não tenho. O que está acontecendo é que, na medida em que vai entrando gente, a gente vai ampliando a oferta de trens para a população. Nós fechamos o jornal ontem, Sr. Milton, com a informação de que os metroviários estariam com os braços cruzados, ou pelo menos participando desse dia de mobilização contra a reforma da Previdência até 23 horas e 59 minutos. Então, trabalhamos com isso, mas alguns foram retornando durante o dia, é isso? Isso, Roberto, perfeito, é isso mesmo. Durante o dia, o quadro voltou às estações para operar trem, para abrir as próprias estações, eles estão retornando ao trabalho e a gente teve condição de ampliar o serviço que já tinha sido previamente divulgado. O metrô trabalha com alguma punição aos profissionais que não trabalharam hoje ou não? O metrô vai avaliar com carinho essa perspectiva, mas a ideia é a gente descontar o dia do empregado e o descanso semanal remunerado. Ok. Senhor Milton, muito obrigado e uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes do Jornal da CBN. Portanto, o Milton Joia, diretor de operações do metrô, dizendo que não há previsão para que as operações do metrô no total estejam absolutamente normalizadas. A expectativa era de que os funcionários não voltassem ao trabalho até as 23h59. Aos poucos, alguns foram voltando e, por exemplo, a linha 3 vermelha já está operando de Marechal Deodoro até pelo menos o Tatuapé. São 5h53.
Conseguiu fechar a contabilidade do colégio? Tá pior que boletim de aluno do fundão, viu? Procura a Serasa Experian. Eles ajudam pequenas e médias empresas a crescer sem riscos. Será? Será não. Serasa. Dá pra consultar o CPF e CNPJ dos clientes. Será? Serasa. É Serasa. Vou ligar agora mesmo. Mais matrículas é sempre bom. É mais dinheiro pro colégio, pra você e pro meu aumento, né? Aumento? Será? Saia do Será. Vem pra Serasa. Acesse serasaexperian.com.br e saiba mais. Sobrevoando São Paulo, Wayne Porto aqui pro ouvinte da CBN. O que é que você observa agora, Wayne? Observo a manifestação aqui na Avenida Paulista, que agora o grupo ficou um pouco maior já aqui na região do MASP. Observamos ainda muita gente entre a Alameda Campinas e a região da Ministro Rocha Azevedo. Todo esse trecho com muitos manifestantes. Toda a Paulista segue fechada, muitos manifestantes em outros trechos também. Mas a maior parte dos manifestantes estão em frente ao MASP, que é esse trecho que eu relatei. Também observei a Rua da Consolação agora com bloqueio total nos dois sentidos. Não dá para passar mais na direção do centro. Aí entre o cemitério e a Paulista, tudo completamente fechado. O motorista que está subindo a Rebouças agora é obrigado a pegar a Alameda Santos. Então não dá mais para atravessar ali e pegar a Consolação. Todos os carros estão sendo desviados para a Alameda Santos. Por isso o trânsito muito complicado na subida da Rebouças. Lexus RX 350, projetado para impressionar. Aproveite o bônus de até R$30 mil no seu usado. Faça um test drive. Rua Colômbia 740, Lexus Jardins. Pedestre sua faixa. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Doril. Toma um novo Doril até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Paulo Vinícius Coelho destaca aqui o adversário do Palmeiras hoje na Libertadores. Na história da Libertadores, o Jorge Wilstermann da Bolívia jogou 6 vezes no Brasil. Perdeu todas. A menor derrota foi justamente para o Palmeiras, só que com o time reserva palmeirense na edição de 1974, 2-0 no Parque Antártica. O Wilstermann já foi goleado pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Flamengo e hoje a perspectiva é de goleada também. Mas Eduardo Batista respeita o time que venceu por 6-2 o Peñarol do Uruguai. O Palmeiras terá a mesma estrutura tática do jogo contra o São Paulo, mas com mudanças de peça. Volta o zagueiro Mina, volta o lateral Jean, também Zé Roberto, volta Felipe Melo e Borja deve começar a partida. Todos eles, e a estrela é Dudu. Em 18 gols marcados pelo Palmeiras neste início de temporada, Dudu marcou 2 vezes, é um dos artilheiros da equipe, e tem 6 assistências. Significa que 44% dos gols do Palmeiras passam pelo pé de Dudu. Paulo Vinícius Coelho e a prancheta do PVC. 5h57. CBN, Imposto de Renda 2017. Mais uma vez conosco o Carlos Martins, sócio da Ernest Young, esclarecendo a sua dúvida sobre imposto de renda. Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, ouvintes da CBN. Olha, o Luiz Henrique mandou mensagem aqui. Luiz Henrique Vero. Ele diz: tenho a seguinte dúvida quanto ao preenchimento do ganho de capital. Ano passado, diz ele, me divorciei e na partilha de bens vendemos um imóvel, cabendo 50% para cada uma das partes. Assim, ao preencher o ganho de capital 2016, lanço os dados e valores sobre a venda do imóvel e o programa me informa o valor de R$36 mil de imposto sobre o ganho de capital. Ele pergunta: esse valor é referente apenas aos 50% da minha parte ou sobre o valor total? Outro detalhe, diz ele: não adquiri imóvel nos próximos 180 dias, mas minha ex-esposa adquiriu. Como fica esse imposto? Pergunta ele. Precisaria ter o valor total do imóvel, não? Então, a primeira coisa que a gente precisa aí assumir ou esclarecer é o que é um imóvel, que era um bem conjunto do casal, tá? Assumindo que tem um divórcio, tá? Porque está falando que é da ex-esposa. Isso. Tá? Então, assumindo que tem um divórcio, no divórcio ficou esclarecido que você tem 50% do imóvel e sua ex-esposa tem 50% do imóvel,
cada um declara a sua parte. Então esse ganho de capital 2016 de 36 mil deve ser só 50%. Se ele reportou, é isso que a gente precisa ver. Precisa ver se ele reportou 50% do custo de aquisição do imóvel, 50% do valor da venda do imóvel, o valor de imposto será 50% do imóvel. Então o importante aqui é entender e deixar bem claro que você está reportando apenas 50% do imóvel, que é o que você tem direito. E na hora de calcular o ganho de capital, então você tem que pensar que é tudo 50%. 50% do valor de venda e 50% do custo que você pagou. Aí você vai reportar esses 50%. Aí ele diz, o outro detalhe, não adquiri imóvel nos 6 meses, mas a minha esposa adquiriu, como fica esse imposto? Isso aí para ela, né? Tá, e aí imagina. Essa questão dos 6 meses é se você vendeu esse imóvel e você pretende adquirir um outro imóvel 6 meses após a venda, até 6 meses. Aí nesse caso você não tem que pagar o imposto de ganho de capital. Por quê? Porque é uma isenção. No seu caso, como você vendeu o imóvel, não adquiriu outro